Kizomba segue no litoral fazendo suas entrevistas, mas hoje vamos falar aqui com um babá que não reside aqui, mas também faz seus atendimentos e descansa por Tramandaí, Pai Beto de Oxalá. Pai, muito obrigado por ter me recebido. Para começar então, pai, conheceu a religião onde? Na verdade, a religião está na minha vida desde do ventre da minha mãe. Minha mãe carnal e o meu pai carnal, meus irmãos mais velhos, todos eram de religião. E a minha mãe, aos 4 meses de gestação, teve uma complicação muito séria que eu era para não nascer, na verdade. E a religião foi que me salvou. Foi feita uma obrigação para Oxalá na barriga da minha mãe. Isso na casa da minha primeira mãe de santo, mãe Elvira de Oxum, já falecida. E foi o que me segurou. Eu nasci prematuro de 8 meses, tive que ficar ainda 2 meses internado. E graças aos orixás, hoje eu estou aqui. Então, eu sempre digo, e a minha mãe também fala muito isso para mim, que a religião me acompanha desde o meu primeiro respiro ao mundo, e eu vim predestinado para a religião. E a religião é tudo que eu tenho, o ar que eu respiro. Eu amo os orixás, amo fazer a religião, faço com o coração e faço o que eu gosto. Nasceu dentro da religião, e que vivências o senhor lembra que teve, assim, dos primeiros anos dentro de uma casa de santo? Na verdade, quando a minha primeira mãe de santo faleceu, eu tinha 9 anos de idade. Eu lembro muita coisa, assim, mesa de bede, serões, claro que vivência de feitiço, de obrigações, eu era uma criança, isso eu não aprendi. Mas me recordo muito da mãe Oxum e dos outros orixás lindos que tinham naquela época, coisa que se perdeu muito e a gente não vê muito hoje em dia em poucas casas. A religião era mais de raiz, mais de humildade, não tinha tanto a ostentação e o estrelismo que tem hoje em dia. Mas essa parte da religião antiga, que apesar de ser novo, eu consegui pegar ainda. Consegui pegar o orixá verdadeiro e obrigações de muito fundamento. E orixás de visitas também, que já se foram, orixás muito verdadeiros que hoje em dia a gente não vê mais, infelizmente. Da casa da sua primeira mãe de santo foi para onde? Aí a minha mãe de santo, a minha mãe Elvira faleceu, eu tinha 9 anos. Daí a minha mãe tinha os santos em casa e eu, depois que ela faleceu, eu era muito apegado nela. E eu preferi não prosseguir por um momento com a nação. E ajudava a minha mãe nas obrigações que a minha mãe fazia. Minha mãe fazia, não era uma Yalorixá, mas tinha os santos, 8 santos, meu pai também. Mas a minha mãe fazia uma mesa de bede, algum agrado para a mãe Oxum dela, e eu sempre ajudando ela. E o meu tio carnal, Silvio do Ogum, já falecido também, ele tinha casa de nação e umbanda aberta. E com meus 12 para 13 anos, eu entrei para a casa dele na umbanda. Daí tive uma sequência de umbanda grande com ele, me aprontei na umbanda, até muita gente, isso é uma novidade para muita gente, em 96. E na casa do meu tio eu era tamboreiro, comecei como alabê lá, que o tambor sempre foi um encanto na minha vida. Desde pequeno eu tocava tambor e me dediquei muito pro tambor. Então eu era o alabê da casa dele na umbanda. E ele, quando ele tocava nação, frequentava os batuques dele e tudo, mas não cheguei a tomar a obrigação de nação. Depois passou-se um tempo, eu jovem ainda, o meu tio, ele foi para a mão do falecido Paiene da Oxum. E certa vez eu estava em Caxias e meu tio me ligou e falou que teria um batuque na casa do Paiene, que era da obrigação dele, e me convidou para ir. E o meu primo estava junto, que era neto dele, em Caxias, e a gente veio. Aí até no final de semana a gente não conseguiu ir na obrigação. Depois passou-se um tempo, os meus primos carnais, que eram filhos do meu tio, foram para a mão do Paiene. E daí eu fui no serão meus primos carnais que foram de obrigação. Daí me recordo que nessa obrigação o Paiene botou quase que 40 pessoas no chão. E ficou muito pouca gente para trabalhar fora, para corear, para depenar, tudo. E como eu estava lá, eu fiquei ajudando ele. Me recordo que tinha eu,
e mais umas 4 pessoas. E a gente passou o dia inteiro, bem dizendo assim, coreando, limpando, acomodando todas as coisas da obrigação. E nisso eu fui ficando a semana toda lá, ajudando. E eu me recordo que o Paine falou um dia pra mim, não te esquece de amanhã tu me lembrar de jogar pra ti. Daí eu falei pra ele, não, beleza. Lhe aviso sim, pai. Daí na correria do dia eu saí, e o meu primo já estava aliviado da obrigação, foi trabalhar. Na época eu estava ajudando ele, trabalhava com ele. E me recordo que a gente trabalhou o dia inteiro. E quando chegamos cansados na casa do meu primo, a gente estava tomando um café, o pai ligou pro meu primo. E o meu primo pegou um papel e uma caneta e começou a fazer umas anotações. E daqui a pouco o meu primo desligou o telefone e me olhou e disse, o Paine falou que tu vai pro chão hoje. Mas como que eu vou pro chão? Como é que eu vou organizar? Não tenho nada, o que eu vou fazer? Não sei. Ele disse pra gente correr e ver as coisas que necessitam e tu vai pro chão. Acabamos de tomar um café, fui na minha casa, peguei roupa, peguei guia, peguei todas as coisas que eu necessitava e fomos pra casa do Paine. Chegamos lá na 21 de abril, o Paine estava organizando já a obrigação e uma menina da Oxum para o chão e eu, no caso. Isso já era a sequência dessa obrigação, que foi 40 e poucos para o chão. Eu me recordo que eu falei com ele, pai, como que eu vou para o chão, pai? E na época eu sem condições nenhuma, também financeira, e tava fazendo bico, não estava trabalhando. E ele, não te perguntei nada. Eu tô te dizendo que tu vai pro chão. Não te perguntei se tu tem ou não tem dinheiro. Isso é uma coisa que eu falo sempre para todos meus filhos, para meus amigos, que quando eu fui para a mão do Paine, eu não tinha nem as moedas para fazer o passeio, que ele me deu. Tem muito pai de santo que hoje em dia tá bem e se esquece do seu passado. Eu não, sempre saliento que o que o Paine fez por mim, a mãe Oxum, os dois me deram a joia mais rara que eu tenho. E sempre fui muito grato por isso. E naquela noite o Paine fez a obrigação, assentou a minha cabeça, corpo passagem e o bará. Desde ali a minha vida mudou muito, muito mesmo. Nunca mais me faltou nada. Questões financeiras, comecei a trabalhar. Foi uma santa mão na minha vida. E o Paine, ele era, por coincidência, ele era parente da mãe Elvira da Oxum, minha primeira mãe de santo. E a primeira mãe de santo era Cabinda e era de Oxum, e o Paine era Cabinda e era de Oxum. E o Paine, ele foi um dos grandes babás da sua época. E tem alguma história que o senhor lembra que vale se contar, assim, de dentro da casa do Paine? Olha, são tantas histórias, assim, ó, que eu vivenciei na casa do Paine, apesar de não ter... eu cheguei na mão do Paine até o falecimento dele, não foi muitos anos, creio que foram 6 anos, 5 anos mais ou menos, mas foram 5 anos ou 6 intensos, porque a semana tem 7 dias, 6 eu passava na casa dele, ajudava ele, nunca disse não para ele, o que ele precisava de mim eu estava lá. E tem gente viva para testemunhar isso, que eu não dou morto como testemunha. Então, tem histórias lindas, tem histórias tristes, alegres, porque o Paine, fora da religião, ele era uma pessoa extraordinária. Ele brincava, ele estava sempre sorrindo, ele era muito feliz, era muito alegre, e dentro da religião ele era muito sério. Mas também com a doçura da mãe Oxum e dele, ele acabava se tornando alegre também nos momentos de fazer religião. Mas agora sim, se eu for procurar um momento certo, não teria para te dizer. Mas da mãe Oxum eu tenho uma coisa que eu guardo para sempre. Então eu vou pedir que o senhor não me conte agora. Beleza. A gente vai dar um tempinho aqui para os nossos comerciais e a gente volta então com a história da mãe Oxum, do Paine e mais histórias de Pai Beto de Oxalá.
estamos com o Kizomba aqui na casa do litoral de Pai Beto de Oxalá. E o senhor falava da história da Mãe Oxum, agora vamos lá. Sim, essa história foi muito sensacional, assim. Eu nunca duvidei da Mãe Oxum, sempre acreditei muito nela. Porque tudo que ela fazia e me falava sempre deu certo. E uma época eu estava empregado, eu trabalhava na gerência de uma farmácia e eu não estava mais conseguindo conciliar a vida religiosa com o meu trabalho. Isso o pai ele já tinha levado meus santos para casa, já tinha aberto a minha casa e chegou um momento que eu não estava conseguindo mais conciliar. E eu guardei isso para mim, eu não falei pro pai ele. E em certa vez, numa noite tinha um batuque na casa da Mãe Oxum. E a Mãe Oxum chegou, linda, maravilhosa, como era sempre, encantando a todos. E eu fui bater cabeça para a Mãe Oxum. Eu bati cabeça, ela me deu um axé. E quando eu virei, ela me abraçou e falou assim: meu filho, o senhor, segunda-feira o senhor pode pedir demissão do seu serviço. Que o que eu fiz para o senhor nunca vai lhe faltar nada. Não vai lhe faltar o seu pão, não vai lhe faltar o que o senhor precisa para viver. Pode sair do seu emprego. E eu não tinha comentado isso com o pai e com ninguém. Isso era uma coisa que estava dentro de mim. E certamente na segunda-feira eu cheguei a pedir demissão no meu serviço, porque a Mãe Oxum sempre soube o que falava e o que fazia. Orixá, sim, eu sinto muita falta hoje em dia de falar uma coisa que ninguém sabe, que uma coisa que está dentro de ti, dentro da tua cabeça. E a Mãe Oxum chegou e falou, e desde 2005 foi o último ano que eu trabalhei fora da religião. E uma prova disso, que ela estava 100% certa, é que até os dias de hoje, estamos em 2018, eu vivo somente da religião. Só para a religião. Me dedico o meu dia inteiro 100% para a religião. Então, por isso que eu sou muito grato eternamente para a Mãe Oxum, até me emociono um pouco, e pelo Pai Enio. Porque se hoje eu como, se hoje eu bebo, se hoje eu desfruto, se hoje eu descanso, é graças à Mãe Oxum e graças ao Pai Enio, que eles modificaram a minha vida. Isso são coisas que, para quem me conhece, sabe que eu não sou de me expor em rede social, eu não faço falso moralismo em datas de falecimento ou alguma coisa, de estar lembrando a pessoa só quando já partiu. Nada contra quem faz. Mas estou aproveitando agora esse momento para muita gente que não sabe ou não crê saber. Tanto que eu tenho uma tatuagem no meu braço escrito Oxum Miuá, que é a minha mãe, minha eterna mãe. O Pai Enio se foi, um dia vamos nos encontrar, mas a Mãe Oxum está comigo o tempo todo. E se eu tenho algum axé, e se eu vou para frente, e se o inimigo não consegue me vencer, com certeza é por causa de Mãe Oxum Miuá. Tá certo. Saindo da casa do Pai Enio, fomos para onde? Daí, após o falecimento do Pai Enio, foi um baque para mim. Eu fiquei assim, meio desnorteado. O que eu vou fazer? Vou parar, pensei em parar. E foi um momento muito difícil para mim. Até meu companheiro Pai Marcelo sabe que foi quase que por 2 semanas eu não fazia nada, eu não comia, eu não queria falar com ninguém, eu me fechei. E daí depois eu comecei a pensar que na vida a gente precisa continuar com um legado. Assim foi passado para ele, ele fez meus orixás, passou para mim. E eu tinha gente eu já tinha filhos de santos, tinha clientes, tinha gente que dependia de mim, eu não podia me olvidar dessa situação. Daí peguei, pensei bem e não, vou tocar adiante. Fiz todos os procedimentos que eu conversava muitas noites com o Pai Enio. A gente passava altas madrugadas conversando. E nessas conversas, muito fundamento ele me passou,
muito feitiço. E dentro dessas conversas ele me passou o que teria que ser feito o dia que ele viesse a partir. E como eu sempre fui um bom aluno do Pai Enio, um bom filho, muita coisa guardei para mim e guardo até hoje para mim. Então, com a partida dele, eu fiz os procedimentos que ele me disse, no tempo que ele me disse, e daí a coisa andou. Prova que ele estava certo, que eu continuo bem e fazendo a religião com amor e carinho e dedicação. Mas foi muito difícil esse período aí de ciclo de luto. Eu nem entrava, naquela época era o Orkut, eu não olhava mais foto de batuque de ninguém, eu meio que estava assim, me gelei para a religião. Mas com o tempo eu fui indo e retomei a minha vida. Após esse ciclo de luto, quando, volto a dizer, conforme o passo a passo que ele me deu, quando se passou um ano, retomei as obrigações na minha casa. Obrigação para mim, matei para todos os meus orixás, me embori. Isso fiquei por fazendo obrigação para mim após o falecimento dele 2 anos. Foram 2 anos espetaculares, assim, quando ele era vivo também. E chegou um momento na minha vida que eu senti falta de pai de santo. Eu senti um vazio, porque o pai Enio, além de meu pai, a gente era muito amigo. Eu vivia na casa dele o tempo todo, ficava mais na casa dele que na minha. Muitas vezes ele me ligava 11 horas, meia-noite. Nego Montanha, como ele me chamava. O que tu tá fazendo? Tô em casa, pai, de bobeira, vem pra cá. Muitas vezes ele mandava pegar um táxi que ele pagava lá, ou ele me buscava e a gente saía. A gente estava sempre junto. E essa parceria que eu tinha com ele, essa amizade, esse amor, esse carinho, ficou um buraco dentro de mim. Eu sentia a falta de ter um pai de santo. Os meus filhos de santo tinham a mim. Eu não tinha mais ninguém. E eu era muito novo também. E comecei a pensar, eu acho que eu estou precisando de um pai de santo, ou uma mãe de santo. E comecei a olhar que caminho eu tomar, para onde que eu vou. E daí acabei indo jogar com o pai Cleon de Oxalá. O pai Cleon foi uma pessoa que eu sempre admirei ele, a conduta dele como religioso, a postura dele, a forma dele fazer a obrigação, dele conduzir a casa dele. Eu sempre admirei ele muito, e até pela idade dele e pelo fundamento que ele carrega. Aí fui jogar com ele jogou pra mim. Na época eu tive que... ele fez um trabalho pra mim, primeiramente. E depois a gente organizou a situação de fazer a obrigação. Então, partindo daí, acabei indo pra mão do pai Cleon. Daí tomei a obrigação na casa do pai Cleon, levei meus orixás para tomar a obrigação na casa dele. Depois os orixás retornaram para minha casa. Ele fez obrigação para os orixás de rua, tudo dentro do fundamento que ele faz dentro da casa dele. Não tenho nada para falar de se passou alguma coisa errada ou não. Nisso, depois, durante mais 2 anos, eu fiz a obrigação de bori de 4 pés na casa do pai Cleon. E chegou um momento na minha vida e na minha trajetória religiosa que eu via que muitas coisas que eu estava fazendo na religião é como se eu fizesse as coisas, mas travava, andava devagar, não andava como antes. E nisso eu comecei a ver que o meu orixá não estava aceitando a feitura nova, o novo lado, apesar de ser cabinda, são cabindas distintas. Então, mesmo assim ainda relutei um pouco, porque toda mudança requer um tempo de adaptação e tudo. Mas eu analisei que dentro de 3 anos seria um tempo bom para
para algo acontecer, tanto positivamente como negativamente. E no caso não aconteceu nada negativo, só que eu precisava continuar com a evolução. E muitos filhos meus, os santos deles estavam acostumados com a feitura que eu fui feito pelo Pai N, então eu tive que modificar para fazer obrigações conforme a feitura do Pai Cleon. Isso deu um pouco de choque assim dentro da minha casa, mas quando eu me dei por conta disso, eu como não sou melhor que ninguém, mas eu procuro ser correto em tudo que eu faço na minha vida. Eu fui até a casa do Pai Cleon e conversei com ele. Pai Cleon, assim como eu vim conversar com o senhor para entrar para sua casa, eu estou vindo conversar com o senhor para lhe informar que eu estou saindo. E ele falou que por ele não queria que eu saísse da casa dele, que eu era um ótimo filho, que eu era prestativo, correspondia com todas as obrigações da casa. Só que ele também me entendeu, tanto que ele me falou que às vezes a gente quer uma coisa e o orixá quer outra. Então eu escutei muito o meu eu não procurei escutar muito o meu orixá. Então tive essa conversa com ele, saí pela porta da frente, que eu acho que é o mais correto, acho que é o que todo filho que está dentro de uma casa, no momento que algo não vai tão bem ou não corresponde à expectativa que ele tinha, chega e conversa, isso é mais bonito, isso é lindo. Assim como a gente não quer que um filho faça algo ruim pra gente na nossa casa, a gente não pode fazer pro nosso pai também. Então fui e conversei com ele numa boa, tanto que temos amizade até hoje. Ele frequenta meus batuques, eu frequento a casa dele, vou nas obrigações, continuo o mesmo carinho e o mesmo respeito. Aonde eu vejo ele, eu bato cabeça para ele, porque foi e é uma pessoa que merece respeito e ele matou na minha cabeça também. Então tenho que respeitar ele, como respeito o Pai N, a memória do Pai N, a Mãe Elvira e a memória da Mãe Elvira. Na saída do Pai Cleon, o senhor voltou a se governar? Daí voltei a me governar. Daí voltei a fazer a feitura que eu recebi do Pai N de Oxum. Que o Pai N, na Mãe Elvira, eu tive só essa obrigação que foi feita na barriga da minha mãe, e depois ela fez uma obrigação de aves para mim. Na Mãe Elvira ela não fazia bori, não tinha manteigueira, ela fez um bori de aves, mas não tinha bori. Então tudo que eu tenho de assentamento de orixá, desde da rua de Leba, Borocum, Lodeia, Vagã, Dirante, Moá, até o balé, tudo foi feito pela mão do Pai N, tudo. Tudo que eu tenho foi o Pai N que assentou. E tem gente viva para confirmar tudo. Porque senão, sabe como é as pessoas, né? Depois que a gente perde o Pai de Santo, aparece com assentamentos que não tinha e o Pai de Santo já se foi, não tem como comprovar, mas a família carnal dele convive comigo até hoje e eles são testemunhas de tudo que o Pai N assentou para mim. Então, quando eu voltei a me governar, a fazer obrigação para mim, eu voltei a fazer a maneira que o Pai N sempre fez para mim. E daí o meu santo já voltou pro costume que já tinha iniciado a minha casa e a coisa andou novamente. Tá certo, pai. No próximo bloco nós vamos saber a opinião do Pai Beto sobre alguns assuntos que povoam aí a religião de matriz africana. Logo depois do comercial.
Voltamos esse bate-papo aqui com o Pai Beto de Oxalá. Pai, o senhor falou que também teve uma vivência como alabê. Né? Sim. Como o senhor vê os alabês de hoje em dia e quais admira? Bem, antigamente, logo que eu comecei a tocar e aprender, era muito diferente do que é hoje em dia. Tanto a nação quanto a quimbanda, as questões eram, os toques eram diferenciados, os pontos eram diferenciados, as rezas são as mesmas porque não se cria reza, mas tudo era diferenciado do que a gente está vendo hoje em dia. Antigamente, dos antigos, que para mim eu sempre fui um fã e sempre tentei me espelhar um pouquinho no tambor, era o Paixamim. Paixamim de Aganju, para mim, principalmente pelo fato de eu ser cabinda, para mim ele era o melhor tocando cabinda. E sempre admirei muito também Pai Alfredo de Xangô, o Ecó, Cláudio Sarará da Oxum, Antônio Carlos de Xangô, esse pessoal mais velho, o Pai Belerum de Oxalá também. Esse pessoal mais velho foi uma safra muito boa. Paixaninho do Bará. E dos novos? E dos novos, daí eu tenho um intermediário também, que eu gosto de lembrar, que é o... Quem tá aí quase com a meia idade, ou um pouco mais, aí 40 e poucos, que seria Guaraci de Xangô, Leandro de Oxalá, o Zezé, que é meu afilhado, Wagner de Aganju. Tem o Jarbas também, que faz um trabalho bem interessante, bem legal, toque dele. E dos novos, tem muita gente boa, assim, ó. Pra nação, eu até tenho muitos amigos alabês e me dou muito bem com a juventude aí, com o pessoal novo que tá vindo. Pra mim, Iago de Iemanjá tá despontando muito na nação. Tem Alfredo de Ossanha também, tem um toque muito bom, canta muito bem. Tem um pessoal novo aí que tá vindo legal. Rafael de Ossanha. São uma juventude que tá vindo aí buscando ficar no meio termo entre a cadência dos antigos e a pegada dos mais novos. E esses dos jovens aí que estão vindo são nomes que eu gosto muito. Tem o Dante também, que é filho do Guaraci. Ele na quimbanda, no santo ele é bom, mas na quimbanda ele é terrível. Tem outro menino também, Igor de Chapanã, na quimbanda, é muito forte. O Brian de Avagã também. Eles estão fazendo verdadeiros shows na quimbanda e explodem uma festa de quimbanda. E eu creio que, principalmente na quimbanda, algumas coisas têm que evoluir. E eles trouxeram essa evolução. Claro que tem muita gente aí que está passando dos limites da evolução. Eu ia perguntar sobre isso. As evoluções que o senhor vê, principalmente na quimbanda, qual é aquela que não cabe? Tem muita coisa que fugiu do... O pessoal hoje em dia se preocupa muito em fazer o evento. Mostrar para os outros. Quem pode mais, quem tem mais poder aquisitivo, quem tem condições de botar mais brilho, quem tem condições de botar a melhor comida. E estão se esquecendo um pouco do fundamento, da obrigação, da matança do Exu, da feitura do Exu. Hoje em dia o pessoal vai numa flora, compra uma imagem, um garfo, uma quartinha, leva na frente de uma casinha e mata e diz que aquilo é um Exu. Isso não é Exu. O Exu tem que buscar ele, tem que lavar ele com as ervas dele. Tem muita gente que não sabe que Exu tem erva. Tem que apresentar a obrigação namorada daquele Exu. Tem que buscar a essência do Exu, para depois fazer uma obrigação. Então o pessoal está pecando nisso. Tem muita gente boa que mantém a raiz da quimbanda antiga e fazendo um evento bonito ao mesmo tempo. Então isso, para mim, eu acho que é uma coisa que aonde se preocupa só com o sensacionalismo e se esquece do fundamento, para mim, isso eu não acho legal. Eu acho que está se perdendo a essência e o fundamento, que é a magia. A magia não se encontra numa festa glamurosa e sim numa obrigação. Muitas vezes uma casa humilde, de madeirinha, no morro, lá tá a força, lá tá a magia. Muitas vezes o palácio
que tem luz, comida da melhor qualidade, bebida da melhor qualidade. De repente lá só tem a comida e a bebida, não tem mais nada. E não vai resolver nada no teu dia a dia, no teu amanhã. Porque o que a gente procura quando a gente vai em algum evento religioso, uma sessão, numa obrigação? A gente procura uma paz, uma solução para o dia de amanhã, para um problema. Então, de nada vale numa festa que aparentemente tu vai ver um monte de pessoa com chapéu, bebendo, fumando, não vão te dar um conforto ou te dar um caminho. Muitas vezes na humildade é onde tu vai encontrar essa resposta. Pai, o senhor é casado com o pai Marcelo de Oiá, que é uma das famílias tão tradicionais, né, da Sim. religião de matriz africana dentro de Porto Alegre. Claro. O senhor vê algum preconceito referente a isso? E outra pergunta também dentro dessa. Como faz para duas famílias religiosas serem unidas, né? Claro. Como são as suas? Na verdade, no meu ponto de vista, eu não encontrei muito essa questão de preconceito, porque eu já era pai de santo, pai Marcelo também. A gente constituiu uma família e juntos, ele já com muito mais caminhada, porque já tinha casa de religião há bem mais tempo que eu. Eu te confesso que eu não encontrei esse preconceito, até porque o meio que a gente vive é um meio que aceita. A nossa religião é a única, posso dizer que é a única que não tem preconceito. Se tu é gordo, se tu é magro, se tu gosta de homem, se tu gosta de mulher, ela abraça qualquer gênero. Perante aos olhos de quem não é do africanismo, claro que a gente não vai mentir, dizer que muitas vezes pode passar por uma rua, alguém olhar e se admirar ou algo assim, mas eu não vejo problema nenhum. Tanto que a nossa família é constituída e muito bem constituída. O nosso filho estuda em colégio particular. Eu, pai Marcelo, a gente vai nas reuniões, a gente não enfrenta nenhum preconceito, nem na escola, nem na sociedade. Essas festas de colégio, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, a gente frequenta com muitas famílias lá dentro da escola, que são famílias tradicionais, do jeito, uma família hétero. E a gente recebe o mesmo tratamento. Então, não posso dizer que eu encontrei alguma dificuldade perante esse tema. E referente a nós dois temos casas, e na verdade juntando as duas casas é uma família só, isso é muito fácil, porque assim, ó, eu moro dentro da casa da mãe Oiá, e eu penso assim, ó, desde o início eu sempre botei na minha cabeça que eu tô ali para ajudar. Então eu não mando dentro da casa da mãe Oiá. Claro que eu, pelo fato de ter uma liderança, isso é óbvio. Mas eu peço para as pessoas fazer, eu não delego as coisas. Quem delega é o pai Marcelo. Eu estou ali para ajudar. Assim, quando o pai Marcelo vai na casa do pai Xalá, ele não manda nada também. Ele vai lá para ajudar. Quem manda sou eu. Então a gente sempre teve essa parceria de um ajudar o outro, e deu certo até hoje. Claro que pode dar um problema com um, com outro, é normal, nem todo mundo é obrigado a gostar da gente, de mim ou do pai Marcelo, mas isso passa tranquilo e as é pessoas, de família. É de família, como toda casa. As pessoas têm que se preocupar em entrar dentro da casa de religião para fazer religião, não se preocupar com quem é o marido do pai de santo ou a esposa do pai de santo. É assim. Tá certo, pai. Nós vamos fazer mais um comercial aqui nesse bate-papo com o pai Beto, e nós vamos pro final da entrevista para ele falar de Argentina, como ele entrou no país vizinho fazendo religião de matriz africana.
Voltamos aqui nesse bate-papo com o pai Beto, mas não podemos acabar sem falar de Argentina, né, pai? Como é que entrou na Argentina e como foi aceito e como são os preceitos lá? São iguais aqui? Argentina, tanto Argentina e Uruguai eu entrei no mesmo ano, assim. Faz mais ou menos 1 ano e 8 meses que eu tô fazendo religião nesses 2 países. E eu entrei através do meu filho, o pai Christian Iemanjá, que ele me procurou, me encontrou pelo Facebook, que ele era filho de santo de um irmão de santo meu. E daí teve um problema com esse pai, com esse irmão de santo meu, e acabou saindo da mão dele. Passou um ano mais ou menos, me procurou, veio ao Brasil, tomou obrigação aqui no Brasil, depois eu fui até a Argentina fazer obrigação na casa dele. Chegando lá, já comecei a fazer mais filhos, clientes, mais filhos com casa aberta, e foi indo, foi acontecendo, até que tomou uma proporção grande, assim, além do que eu imaginava. No início foi um pouco difícil, pela questão dos costumes, feituras, mas graças ao Pai Xalá e aos orixás, hoje em dia eu estou conseguindo fazer a mesma religião que eu faço na minha casa, no Brasil. E no Uruguai eu entrei através do Pai Léo do Bará, que ele veio no Batuque da Mãe Oiá aqui, ele não era pronto ainda, e nos conhecemos aqui, fizemos uma amizade legal, depois ele voltou ao Brasil, fez uma obrigação na minha casa, e depois eu fui fazer atendimentos no Uruguai e acabei já fazendo muita obrigação lá, nessa minha primeira ida para o Uruguai. Então, é muito bom fazer religião, tanto no Uruguai e na Argentina, que mesmo com as dificuldades que tem, principalmente financeiras, o povo da Argentina, eles estão fazendo o possível e o impossível para aprender mais e saber do fundamento. Eles buscam isso aqui. No Brasil, procurar buscar a raiz, o real fundamento. E por isso eles vêm até o Brasil, quando tem o Batuque do Pai Xalá em junho, o Batuque da Mãe Xumió em dezembro, que eu faço também. Eles vêm para acompanhar a obrigação do início até o final, para aprenderem, para fazer nas suas casas também. Isso é muito interessante, muito bom. Cada vez está crescendo mais a família Onifã, tanto no Uruguai quanto na Argentina. Eu fico muito feliz com isso. A gente vai caminhando para o fim dessa entrevista, mas vamos fazer um bate-bola antes. Você responde de forma comedida. Um amigo. Um amigo, o Pai Xalá. Orixá. Oxalá e Mãe Oxum. Um lugar. Um lugar, a casa do Pai Oxalá e a praia. Eu gosto muito da praia também. Uma vivência. A minha trajetória espiritual, o meu apronte. Saudade. Pai Enio e Mãe Oxum, meu ar em terra, porque no astral ela continua até hoje. O que o Pai Beto não suporta? A mentira e a falsidade. E o que deixa o Pai Beto feliz? Orixá e fazer religião. Tá certo, pai. Uma mensagem para quem ele assiste agora. Deixa uma mensagem ao pessoal que está assistindo. Procurar cada vez ter mais paz dentro do seu coração. Deixar o ódio, a intriga de lado. Dessa vida a gente não leva nada, gente. A gente vê aí na TV ou até pessoas próximas cada vez morrendo mais, cada vez coisas ruins acontecendo muito. Então vamos tentar semear o amor, as verdadeiras amizades, que é difícil dentro dessa nossa religião, mas procurar fazer o bem. Eu era uma pessoa também que antigamente era muito rancorosa, guardava mágoa, ou se tinha um desafeto já queria sair atacando. Hoje em dia eu tenho outra cabeça, procuro fazer o bem, porque fazendo o bem foi onde eu cresci. Onde eu me preocupava com os desafetos, eu não cresci. Então hoje em dia eu tento semear o amor e passar isso para quem me segue e para quem me procura. Tá certo, pai. Muito obrigado por ter nos recebido no meio do seu descanso. Eu que agradeço. Né? E já que estamos aqui na praia, que também é morada de Oxalá, vamos Sim, até lá? Vamos. Tá certo, então a gente volta aqui na beira da praia de Tramandaí. É,
wao iya babaro milaya Yoni mo bonsera baba she bonsera baba ribo ni mo bonsera ni mo bonsera yoni mo bonsera baba ribo ni mo bonsera oroku mailo josi ande mailo josi io perereko io fenite Saweni boku baba ni saweni okumo yani saweni loku baba ni saweni okumo sawe baba sawe sawe baba sawe sawe baba sawe sawe baba sawe Etumbela mate bomi Etumbela mate bomi Etumbela mate bomi Etumbela mate bomi Yelunde para Roma